Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, estamos junto com o Senhor Jesus no Evangelho de São Marcos e hoje nós vemos Jesus enviando os seus discípulos dois a dois para os povoados para que eles anunciem a boa nova. Jesus já realiza há algum tempo a sua pregação, já faz há algum tempo vários sinais e milagres, e agora envia os seus discípulos em seu nome. Aqui neste evangelho, nós temos um conjunto de recomendações que Jesus oferece aos discípulos, algumas normas que Jesus dá aos seus enviados que também servem para nós, para o nosso apostolado, para a nossa evangelização, porque também nós, junto com os discípulos, somos igreja, corpo místico de Cristo presente no mundo. Somos enviados pessoalmente por Jesus Cristo, porque uma vez que encontramos e fazemos uma experiência com Jesus, temos essa necessidade de comunicar a salvação, comunicar a experiência com Cristo, a vida divina que nós recebemos por meio dele, por meio do seu Espírito, comunicar essa vida divina ao mundo, em que Jesus dá algumas orientações, que eles não levem nada pelo caminho, a não ser um cajado, que eles não levem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, que eles andem de sandálias, mas que não levem duas túnicas. Também diz: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida, se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar. Quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então, o Evangelho diz: os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Nós podemos pensar hoje na virtude da pobreza e do desprendimento como uma condição para que nós sejamos verdadeiros anunciadores do Evangelho. A verdadeira pobreza, a pobreza de espírito, sobretudo, é uma virtude necessária, uma disposição necessária que nós devemos ter para anunciarmos o Evangelho, porque no apostolado, no anúncio do reino de Deus, nesse jogo de jogar a semente do Evangelho no seio do mundo, nós devemos confiar não nas nossas forças, não nas nossas estratégias humanas ou políticas. Devemos confiar, sobretudo, na força e na palavra daquele que envia, na força do seu Espírito e na autoridade daquele que nos envia, que é o próprio Senhor. Ele tem autoridade para nos enviar e ele tem autoridade para que o Evangelho cresça e se desenvolva cada vez mais. Então, os discípulos são convidados a não levar nada para o caminho. Muitas vezes nós nos apegamos a coisas porque não compreendemos que tudo neste mundo está passando. E muitas vezes o nosso coração tende a trocar Deus pelos bens. Não poucas vezes nós vemos o amor desordenado das pessoas pelos bens. Esse amor desordenado que leva à avareza, que leva à incapacidade de confiar naquele que é o doador de todos os bens. Precisamos dessa virtude, desse despojamento, dessa pobreza, na certeza de que o Senhor é quem nos sustenta. A pobreza nos lembra quem somos. A pobreza nos lembra quem Deus é. Por isso, os mais pobres têm mais facilidade para reconhecer que estão nas mãos de Deus. E nós devemos, sobretudo, cultivar essa pobreza de espírito, esse desapego em relação aos bens e essa humildade que nos faz reconhecer que a nossa vida está nas mãos de Deus. E essa é uma condição necessária para que a gente possa exercer um verdadeiro apostolado. Aqueles que estão despojados de sua própria imagem, de si mesmos, conseguem se abrir à novidade do Espírito, que em circunstâncias diferentes suscita
movimentos diferentes, suscita respostas diferentes. Aqueles que são pobres conseguem se adaptar às necessidades de cada momento, mas aqueles que se apegam a isto ou aquilo ou a si mesmos tornam-se fechados ao Cristo que nos envia e ao Espírito que nos sustenta na missão. Por isso que nós possamos pedir hoje esta virtude do Senhor, a virtude do despojamento de nós mesmos, do esvaziamento, para que nós possamos alcançar tantos irmãos que necessitam da palavra do Evangelho. Que São Paulo Mique e seus companheiros mártires hoje nos inspirem a entregarmos tudo aquilo que somos e que temos nas mãos de Deus. Uma doação de vida concreta, uma doação de vida palpável, simples, direta, que nos lembra que quando nossa vida está a serviço do Senhor, podemos fazer muito pelo mundo que padece em sofrimentos e que ainda precisa conhecer a largura, a altura, a profundidade, a graça da vida do Cristo, do reino de Deus. Assim seja.